Amém. Você falou sobre uma questão da cultura, né? Tem coisa que é cultural e tem muita coisa, por exemplo, você falou sobre carne de porco. Entre aspas, é o que dá para driblar. Só que tem coisa cultural que talvez seja muito mais complexo, né? Por exemplo, você viajou por alguns países aí, né, no Oriente Médio e tal, que são vários países. Por exemplo, como é que uma pessoa que se converte, um homem, ele tem 2 esposas, que é comum lá, ou 3 ou mais. Como é que funciona o processo para explicar para ele que não pode, e também não é só assim, a partir de agora você separa. Não funciona assim, porque às vezes a mulher também ela não pode voltar para casa, ela fica sendo marginalizada, às vezes corre até risco de vida. É algo muito complexo. Como que funciona na prática lá? Você viu alguma coisa nesse sentido? Esse é um dos grandes desafios culturais, né? A maioria dos países muçulmanos, se o homem tiver condição, né, ele pode ter 4 esposas, né? E aí só que ele precisa ser rico, né? Ele precisa ter condição para sustentá-las, para garantir a condição aí igual para essas 4 esposas, né? E essa pergunta sua, ela é muito importante, né? Porque ela caminha exatamente numa linha assim que é muito claro para nós aqui do Ocidente, né? Nós que somos cristãos, que o homem deve ser marido de uma só mulher, a mulher deve ser esposa de um só homem, e isso é assunto pacífico para nós, né? Agora, quando você chega numa cultura que não é, e uma cultura que tem a mulher ainda como uma propriedade do homem, né? Não tem a liberdade de um casamento como nós temos aqui, especialmente no Ocidente, onde se escolhe, a mulher ela é praticamente um objeto ali para o casamento. E eu ainda não me deparei com uma situação dessa, mas alguns amigos e colegas já se depararam, e eu gostei muito de uma escolha que um colega fez em ensinar isso, né? Um rapaz se converteu e ele tinha 4 esposas, né? E aí ficou toda aquela questão, como que a gente faz, o que vai fazer? E ele escolheu então que ele ia discipular aquele rapaz convertido até ele descobrir por ele mesmo que a Bíblia ensina o homem ter uma só esposa, né? Então eles caminharam estudando a Bíblia sem crise, sem chegar assim, não teve assim, a partir de agora você precisa separar e tal. E quando chegou em pontos assim, esse rapaz que se converteu, ele veio e ele começou essas perguntas, né? Olha, eu tô aprendendo aqui na Bíblia que eu não posso ter 4 mulheres, como é que eu faço, o que eu faço? E aí, com muita oração, com muito ensino e discipulado, ele chegou à conclusão de que ele iria escolher uma mulher para ser a esposa dele, ou seja, ele ia dormir com ela, ter relações com ela, ter a vida conjugal com ela, e as outras 3, ele ia continuar sustentando elas, mantendo elas, e se elas quisessem voltar para casa e a família aceitasse e fosse tranquilo, porque muitas vezes a família não vai aceitar, ela não pode ir para a rua por conta de ser divorciada. Em alguns países ela pode até morrer, ser apedrejada, dependendo do país, mas ele garantiu o sustento delas, mas ele decidiu que com uma só ele ia ter as relações. Então o caminho, e aí esse caminho escolhido por esse missionário é um caminho que eu gosto, Saulo, porque é um caminho do discipulado, é um caminho de você entender e de você fazer escolhas, porque muitas vezes a gente trata o cristianismo como uma questão de pode e não pode, né? E aí a gente fica criando um monte de regra que de vez em quando vai ficar pesada, né? Ela vai pesar no novo convertido e ela vai dar um peso para ele que Jesus nunca deu para ninguém. Quando na verdade o cristianismo não é sobre o pode e não pode, mas é mais sobre o quero ou não quero. Porque agora a gente é livre, porque agora a gente tem uma escolha, né? Então é mais fácil eu ensinar para um ex-muçulmano que agora ele não tem mais uma obrigação religiosa, mas ele tem uma liberdade em Cristo de escolher fazer o bem, e ele precisava fazer o bem para aquelas 4 mulheres. E como que ele poderia fazer o bem para elas? Se casando com uma
e por causa do contexto do país dele, cuidando das outras. Então ele aprendeu isso na Bíblia. Eu acho que esse é um bom caminho. Claro que não é tão simples. Se você pega, por exemplo, uma tribo aí de uma vila muito pequena, é muito complicado você lidar com essas questões, né? É preciso muita graça de Deus mesmo. O David, que tem experiência, né, em tribos menores, assim, é muito complicado você lidar com essas questões em regiões de interior, né? Então, o caminho mais saudável é o caminho do discipulado e do ensino, onde o novo convertido ele vai amadurecer na fé, ele vai entender essas coisas, e ele vai tomar decisões como essa, como desse nosso irmão que tomou essa decisão. Mas é um assunto muito complexo, porque isso influencia a vida dele na sociedade, sabe? Influencia mesmo. Por exemplo, a sua pergunta era sobre alguém que já é casado, mas tem também de alguém que é solteiro e se converteu. E aí ele vai se casar, só que ele vai se casar com uma só. E aí todo mundo vai ficar, cara, mas por que você não está com 4? Você pode, você tem posses, você tem dinheiro. Por que você não casa com mais? E ele não pode falar que ele é cristão, por isso que ele não casa com mais. Porque ele falar que ele é cristão, ele está assinando aí quase com uma sentença de morte.